Olá, chegou a hora de você ficar ainda mais informado. Confira os destaques dessa edição. Campus de uma universidade da região oferece medicamentos gratuitos à população. Um procedimento cirúrgico se tornou uma das mais procuradas aqui no estado de São Paulo. Em meio a tanta tecnologia, 1/3 da população não possui acesso à internet. E você vai ver também um levantamento da Unesco revela que os brasileiros passam menos tempo na escola do que as pessoas de países como África do Sul e o Chile. E você vai ver também a cura pelo cavalo. Você hoje vai ver aqui. Nós estamos recebendo o Jefferson Carlos Oliveira. Ele é ecoterapeuta e vai nos falar sobre o uso do cavalo no atendimento de determinadas situações da vida. É já já, não saia daí. Seja muito bem-vindo, este é o Repórter Setorial, o seu jornal na TV e também na internet. Uma pesquisa de uma universidade da Califórnia revelou novos benefícios da vitamina D, substância que está em quantidade insuficiente em metade da população mundial. E você sabe o porquê dessa deficiência? Se dá pela pouca exposição ao sol. Acompanhe. A vitamina D é uma das mais complexas e necessárias para o corpo humano e está disponível em duas formas, como vitamina D3 e vitamina D2. Segundo uma pesquisa de uma universidade da Califórnia, feita recentemente, a substância faz muito mais pelo nosso organismo do que se imagina, como, por exemplo, auxilia na prevenção e tratamento de doenças como a diabetes e a hipertensão, e está relacionada a uma vida mais longa. Mas, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, metade da população tem menos vitamina D do que é necessário e não existem sintomas para detectar essa falta no organismo. A gente vai ver que tem falta fazendo exame, só exame de sangue vai mostrar, mas não tem sintoma, você deixa de ter o benefício dela. Isso é muito importante, são benefícios importantes, não é isso? Então você deixa de ter o benefício, mas ela não manifesta por sintomas. Para suprir essas deficiências, muitas pessoas compram a vitamina nas farmácias, mas existe uma outra forma natural de fazer o próprio corpo produzir essa substância, através do consumo de certos alimentos, como alguns tipos de peixe, e deixando a pele exposta ao sol. O sol é de graça, toma à vontade, só que tem horário para isso. Veja bem, o horário é das 11 horas, das 11 às 14. E tem um detalhe importante, às vezes a pessoa está sem relógio, mas você pode saber que horas são mais ou menos. É o horário em que a projeção da sombra seja menor do que a imagem. Esse é o horário das 11 horas, meio-dia é uma imagem só. E a partir daí até as 14 você pode tomar o sol. Porém, esse sol não pode ser além de 15, no máximo estourando 20 minutos. Porque além desse tempo, o sol torna-se prejudicial. Segundo o Dr. Osvaldo, o protetor solar e o banho logo após a exposição ao sol atrapalham a absorção dos raios UVA e UVB, que ajudam na produção da vitamina D. Outro detalhe importante também, você tem que tomar sol numa área grande. Não adianta colocar chapéu, casaco, camisa, manga comprida, não vai adiantar, não tomou sol. Você recebeu o calor solar, mas não tomou a impregnação do raio solar. Uma área grande, por exemplo, as costas, aí todo mundo vai ficar com as costas de fora, os braços, o chapéuzinho, ótimo, tudo bem, mas uma área grande, aí você está tomando realmente o sol. A Graziela sempre teve o costume de tomar sol por questões de estética e mesmo depois de grávida manteve a prática, apenas em horário diferente para a saúde do bebê. Eu sempre gostei de sol e antes eu tomava para me sentir bonita, para me sentir bem, e na gravidez eu diminuí o sol, não deixei de tomar, mas diminuí porque antes eu tomava sol do meio-dia e grávida tomar sol do meio-dia não dá.
Então eu comecei a tomar sol no finzinho da tarde, leio, ponho a barriga para fora, sinto, e aí me sinto melhor, eu estou passando saúde, vida para o bebê, então isso me faz sentir bem. Apesar da comprovação científica dos benefícios trazidos pela luz solar, a Sociedade Brasileira de Dermatologia não recomenda o banho de sol no horário indicado, das 11 às 14 horas. Ela afirma que as chances do câncer de pele e do fotoenvelhecimento são muito maiores do que as vantagens para a produção da vitamina D. Para a Sociedade Brasileira de Dermatologia, só é permitido tomar sol passando o protetor solar com fator de no mínimo 30 em toda a parte do corpo que for ficar exposta. A OCDE citou o Brasil em um relatório recomendando que o país amplie as reformas para reduzir as desigualdades sociais. A organização chama a atenção para a má gestão de gastos e o aumento da dívida pública. Veja. A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico recomenda amplas reformas para reduzir desigualdades no Brasil. O último relatório da OCDE sobre o país aponta para os problemas fiscais e sugere uma gestão mais eficiente dos gastos sociais para melhorar a distribuição e dar sustentabilidade à dívida pública. Segundo o texto, isso exigirá escolhas políticas difíceis, principalmente em relação à previdência social e às transferências sociais. O Brasil fechou 2017 com déficit de 110,583 bilhões de reais nas contas públicas. O resultado foi um dos piores da série histórica. A OCDE recomendou ao Brasil uma agenda que inclua um corte permanente de gastos, aumento gradual da idade de aposentadoria, formalização da independência do Banco Central, combate à corrupção e uma maior abertura de sua economia para investimentos. E apesar de reconhecer os avanços que, desde 2003, permitiram tirar 25 milhões de brasileiros da pobreza, considera o Brasil um dos países mais desiguais do mundo. Vamos ao comentário de hoje. Amigos, depois do êxito na operação de paz no Haiti, o Exército Brasileiro se prepara para uma nova missão e, dessa vez, provavelmente a serviço da ONU na África. Todo o material que foi usado no Haiti veio para Pindamonhangaba e aqui recebeu higienização e também manutenção para que possa retornar à utilidade. São vários containers que serviram de alojamento e também de escritório, mais várias viaturas, guindastes, torres de iluminação e ainda uma usina hidrelétrica, aliás, uma usina de filtragem de água que foram preparados e já estão prontos, segundo a equipe do Coronel Brion, comandante da Guarnição Federal em Pindamonhangaba e do 2º Batalhão de Engenharia de Combate. É o Exército Brasileiro dando ao mundo uma lição de como agir para prevenir e evitar conflitos mundiais, afora a atuação interna aqui no Rio de Janeiro. A estimativa de especialistas é de que o Produto Interno Bruto do Brasil continue crescendo. De acordo com o último boletim Focus, a expectativa é de que para este ano o PIB cresça uma média de 3%. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, disse que o crescimento demonstra o dinamismo da economia brasileira. As expectativas para a economia brasileira são positivas. Depois de 2 anos de retração econômica, o ano de 2017 foi marcado pelo desempenho gradual das finanças do país. Para este ano, a perspectiva é ainda melhor. Existe uma retomada contínua do consumo, crescimento nos índices de investimentos do país, um cenário externo favorável, além de taxas baixíssimas da inflação, a menor da série histórica. Até o ano passado, a equipe econômica do governo estimava um crescimento de 1,5% do PIB para 2018. Novas avaliações foram feitas e o Fundo Monetário Internacional estimou um crescimento de 1,9% para este ano e de 2,1% para o ano que vem. Agora, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, mantém a expectativa positiva sobre o crescimento da economia.
Nós estamos esperando um crescimento de 2017 ao redor de 1%, não seria surpresa se chegasse a 1,1%. É um crescimento extraordinário, levando-se em conta que nós saímos de uma contração de 3,6% em 2016, quer dizer, então menos 3,6% mais 1%, nós estamos falando aí de uma diferença de taxa de crescimento de 4,6%, 4,7%. Uma diferença impressionante, é uma recuperação forte que mostra aí a dimensão, a força e o dinamismo da economia brasileira. Para 2018, analistas e investidores consultados pelo Banco Central estimam um crescimento do PIB próximo a 3%. A expectativa está no último Boletim Focus, divulgados na última segunda-feira. Você já ouviu falar em bichectomia? É um procedimento cirúrgico que consiste na retirada de uma porção de gordura na bochecha. Essa técnica ficou popular entre as celebridades e se tornou uma das cirurgias plásticas mais procuradas aqui no estado de São Paulo. Acompanhe. José dos Campos, no consultório do Dr. Anderson Vitor, que aqui nos dará mais informações sobre o assunto. Olá, Dr. Anderson. O que é a bichectomia e para quem que ela é indicada? Bichectomia é o nome dado à cirurgia plástica para a redução das bochechas, para ter um afunilamento, um rosto mais fino, ou seja, deixar o rosto mais em harmonia facial, mais jovial, e é onde é removido a bola ou gordura de bichaia, o tecido adiposo bucal, aí vem o nome, bichectomia. E ela é indicada para aquelas pessoas que têm o rosto mais arredondado, que querem ter um afunilamento, um afinamento do rosto, evidenciando maxila, contorno mandibular, aquele efeito blush que as mulheres sempre gostam. E com relação aos cuidados prévios, pós-operatórios? O pós-operatório é relativamente simples, é uma situação de dente de siso, semelhante a uma extração de dente de siso. Nos 2, 3 primeiros dias realmente requer alguns cuidados especiais, né, como alimento mais mole, mais macio, não muito ácido, no máximo até morno, de preferência gelado. A pessoa sai do âmbito consultório com uma máscara facial elástica ou uma atadura em esparadrapo, micropore, né? E em uma semana as pessoas já estão nas atividades normais. E as pessoas que têm indicação e interesse em estar fazendo uma cirurgia dessa, quais os cuidados que elas devem tomar? Realmente deve procurar um profissional habilitado, capacitado para tal função. Geralmente um cirurgião plástico ou um cirurgião dentista habilitado para tal procedimento, uma vez que hoje em dia temos a banalização por questões dos artistas que saem inclusive na cadeira ou depois de 2 minutos fazendo entrevistas, o qual não é tão interessante. E a questão custo também é muito interessante, que tem muito profissional com capacitação de 1 dia, 2 dias da cirurgia, o qual a classe odontológica não aprova e que estão realizando por um custo e um preço muito barato. Isso tem que tomar bastante cuidado a quem você escolhe e os profissionais que estão direcionados capacitados para tal função. No próximo bloco, um levantamento da Unesco revelou que os brasileiros passam menos tempo na escola do que as pessoas de outros países como a África do Sul e o Chile. O Repórter Setorial volta em instantes. Continue conosco.